Aqui tá gravando. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, daqui diretamente de Salvador, Bahia, com um convidado super especial, um amigo, um médico porreta, como a gente diz aqui na Bahia. Vamos falar sobre longevidade, vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre bem-estar, saúde, qualidade de vida, vamos falar também sobre comida de verdade. Eu trouxe aqui um médico que fala comida de verdade, que prescreve comida de verdade, que vive comida de verdade. Vai ser muito bacana. Queria agradecer a presença de vocês aqui no CageCast. Eu tenho recebido muitas mensagens, o pessoal curtindo, os convidados e o programa. Muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, isso é importante para o canal continuar crescendo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Para trazer esse cara aqui não foi fácil, o cara veio de Brasília, então dá aquela moral aí pro papai. Compartilha também, compartilha com quem você ama, com quem você gosta, com quem você acha que precisa desse conteúdo, tá bom? Lembrar que esse conteúdo fica sempre salvo aqui no YouTube, tá? Depois a gente faz alguns cortes também e dissemina isso pelo Instagram, por outras redes sociais. Também ativa a notificação, isso é importante para poder você não ficar de fora, às vezes na correria do dia a dia você acaba se esquecendo, tá bom? Então, é isso. Queria agradecer aqui aos patrocinadores do CageCast, isso é muito importante. Primeiramente a Muri, que é a marca de roupas que me veste, a marca de roupas que planta árvores. Para cada peça de roupa adquirida, uma árvore é plantada. Venha plantar com a gente. Quero também agradecer a Aroma de Gaia pelos óleos essenciais. Já coloquei ali já um olhinho para poder deixar a gente suave aqui, suave na nave. Queria também agradecer a Fruct, que é uma empresa baiana de alimentos liofilizados e funcionais. E também agora ao novo patrocinador, que vocês vão saber em primeira mão, vamos falar disso aqui hoje, que é a Vero Brodo, viu? Vocês vão curtir. Estou aqui com Leandro Vaz, médico, nutrólogo, médico também pratica medicina do esporte. É um cara que eu me amarro porque ele além dele ser um profissional da área de saúde, um médico que fala muito de alimentação, que pratica, né, vive isso. O cara é virado na zorra, já fez não sei quantos Ironmans, já foi triatleta, escalou, já foi no Everest, enfim, ele vai contar um pouquinho sobre essa trajetória dele. Ele é de Brasília, né, um excelente médico, então vamos falar aqui sobre saúde, bem-estar, longevidade, esporte. Meu irmão, seja bem-vindo aqui ao CageCast, é uma honra trazer você aqui. Obrigado por ter vindo nessa chuva, nessa correria, né? Deu certo, chegamos, estamos aqui agora. Não, obrigado pelo convite, Daniel, porque realmente vir até aqui não é um desafio, né? É uma honra poder participar desse teu canal, né? Onde a gente pode estar contribuindo com o mundo, né? Hoje isso tudo está na rede social, está no mundo, então trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, né? Com tanto acesso que a gente tem às redes sociais, ao mesmo tempo tem tanto conteúdo de má qualidade, então vir aqui falar desses temas que você comentou, que são temas que eu vivo, que eu sou apaixonado, é sem dúvida uma honra estar aqui contigo hoje, viu? Eu conheci o seu irmão primeiro, né, o Rafa Vaz, Rafael, e ele sempre falou muito bem de você. E assim, a impressão que eu tive quando ele falou de você a primeira vez, eu nem tinha visto você, foi de que você era meio que o herói da família, assim. Rapaz, meu irmão já fez 7 Ironman, meu irmão já foi no Kilimanjaro, meu irmão já fez, aconteceu. Falei, Zorra, eu preciso conhecer esse cara, velho. Então, fiquei muito feliz também de saber do seu trabalho lá em Brasília, né, como médico, como empreendedor também na área de saúde, né, da sua academia, enfim, depois você vai falar sobre os seus projetos, tá? Rapaz, eu queria primeiro saber como você começou, né, na medicina. Você não está falando que você morou um tempo fora também, e essa sua passagem pelos esportes e tal. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente já entrar aqui depois e passar um pouco dessa vivência, né, dessa sua prática clínica e pessoal. Sim, sem dúvida. Eu desde a minha infância, né, tive a oportunidade de praticar muitas atividades físicas, né, sempre arte marcial, sempre um esporte de bola,
né? E nesse meio termo é o que eu tento também trazer para dentro de casa, que eu tenho 2 filhos, né? Eu sou casado com a Patrícia e tenho 2 filhos. Um abraço aí pra turma aí. A Paty, minha esposa querida, meus 2 filhos, que é o Mateus e o Henrico, que tem hoje 8 e 10 anos. Então eu tento estar até trazendo o que eu vivi na minha infância, eu tento levar para dentro de casa, que foi sempre ter uma atividade física, né? Até porque... E hoje isso me obriga também um pouquinho a praticar, a continuar praticando. Os pacientes me cobram, né, de eu continuar fazendo, continua correndo, continua jogando tênis, continua malhando. Os meus filhos me cobram, então assim, a gente está sempre praticando e isso a gente acaba virando exemplo, né, porque o exemplo arrasta, né. É isso aí. Então, desde a minha infância eu tive essa oportunidade e ao mesmo tempo, eu sempre algo que eu trouxe para eles, né, olha, tem que praticar mais um idioma também, né. Então o inglês hoje é meio que commodity, vamos falar outro idioma. Então eles já pediram para fazer, hoje eles fazem aula de francês e um instrumento musical, né? Então eu falo, olha, vocês podem escolher o que vocês vão tocar, né? Que eu sempre também gostei de tocar violão, guitarra. Legal você falar isso, eu entrevistei semana passada, algumas semanas atrás, eu entrevistei um médico, um neurologista, ele fala, né, sobre o cérebro, ele fala que falar um outro idioma e tocar um instrumento são 2 atividades extraordinárias para desenvolver o cérebro. E a atividade física é que oxigena o cérebro, sim, né? Então, isso foi toda a minha infância, né, praticando isso. E depois, quando eu fui fazer faculdade, que eu fui para Barcelona fazer faculdade de medicina, lá continuei nessa busca pela atividade física e, naturalmente, meu melhor amigo lá, o pai dele tinha uma clínica de medicina do esporte e nutrição. Que legal. Então, desde o 3º ano de faculdade, eu já estava acompanhando ele, vivendo a nutrição e a atividade física dentro da medicina, porque você sabe que é um assunto que não é comentado muito na medicina, né? Verdade. A gente faz faculdade de medicina, para apagar incêndio, né? Aprende a pedir exame e dar remédio, não a cuidar da prevenção, né? A saúde, né? Cuida mais da doença. Da doença, 100% doença. Então, quando eu comecei a ver aquilo na medicina, eu me apaixonei. Poxa, nutrição, atividade física dentro da medicina é essa área que eu quero, né? E foi aí que comecei a terminei a faculdade de medicina, aí fiz a medicina do esporte, que é uma especialidade médica, fiz a nutrologia, que é outra especialidade médica, fiz pós em medicina preventiva, medicina anti-envelhecimento, medicina automolecular, tudo para trazer mais benefícios para os pacientes antes de ficarem doentes, né? Então, esse foi assim, o intuito principal de buscar essa parte de saúde dentro da medicina, porque eu já vivia isso dentro de casa, né? Então, e eu tento trazer isso justamente para a família também. Eu também conheci sua irmã Raquel, e a Raquel, ela fala muito, ela pratica muito, ela gosta de cozinhar, né? Acho que sua família teve uma boa base de saúde, né? Do que comer, desde a infância, dentro de casa, salada, frutas, alimento saudável era a nossa base, né? E minha avó ainda cozinhava muito, então a minha irmã também, ela se espelhou muito na minha avó. Vocês são de onde? Qual a origem de vocês, assim? De que cidade? De Anápolis, Goiás. Legal. Meu irmão único que nasceu em Brasília. Nasceu mais. Já quando ele o caçula. É o caçulinha. E nós somos uma família muito unida, né? E sempre... Só pra perceber isso. Sempre buscamos estar juntos. Então, todo domingo é o dia que a gente se encontra na casa da mãe ou na casa da irmã, né? Onde tem aquele momento ali de... Porque no final, a nutrição é uma mesa, né? É você sentar à mesa com as pessoas, é você aquela confraternização, né? Relacionamento. Então, quando a gente pode fazer isso com alimentos de verdade, com comida de verdade, é maravilhoso também, né? Isso está tão se perdendo assim, né? Ultimamente eu falo muito disso, da importância do comer em comunhão, da gente se esforçar para poder, pelo menos uma refeição do dia, a gente, né, tá junto com filhos, né? Com os parentes, enfim, pode ser no domingo, que seja. O ideal é que seja pelo menos uma vez por dia. Lá é uma missão, né? Às vezes a gente não consegue, porque a nossa vida é muito corrida hoje em dia, né? Todos nós. E eu lembro que eu vim da época que eu esperava meu pai chegar do trabalho para poder almoçar. E eu lembro que ele demorava, então, era uma banana, ia na cozinha, um copo d'água, uma maçã, e falava, porra, cadê meu pai? Mas a gente tinha essa coisa, ele chegava e vinha e a gente almoçava todo dia junto, e era muito importante isso. E, inclusive, isso me forjou, assim, porque meu pai, ele foi, na família, embora minha mãe seja médica e já sabia também da importância da alimentação, mas meu pai, ele tinha um negócio do ritual. Ele começava o almoço fazendo a salada,
Na minha casa todos os dias tinha uma salada, todos os dias. Te marcou, né? De segunda a domingo, E assim, e aí a gente ficava assim, na salada e tal. Aí ele, vou preparar aqui, vou temperar. E cada dia ele temperava de um jeito, né? Tinha dia que ele jogava uma mostarda, tinha dia que ele jogava uma maionese, tinha dia que ele fazia um tempero diferente, um azeite, mas ele fazia a saladona assim no prato. Aí ele, Daniel, me dê seu prato. Aí eu olhava assim, tipo, pô, eu não quero comer isso. Aí eu botava, só um pouquinho, filho, só um pouquinho. Botava uma colher. Melissa, Ana Clara, Lívia, lá são 4, né? Aí botava no prato todo mundo. E aí a gente reclamava no início, mas depois, bicho, a gente... E sempre era uma diversão, né? Às vezes tinha um papo sério, mas o que eu quero dizer é que se meu pai não estivesse ali, provavelmente eu ia comer, eu ia pegar, fazer um prato no micro-ondas, eu ia comer um miojo, um negócio esquentar alguma coisa. Ia comer qualquer coisa, né? Eu ia comer um sanduíche, né? Que não alimenta como uma comida. E eu acho que esse é um dos fatores comportamentais mais... Está se perdendo, né? Está se perdendo, mais importantes e que a gente precisa resgatar. Então, quando a gente fala de comer, de comida, né? E eu acho muito legal você trazer isso, porque eu vejo uma tendência muito grande de uma medicalização da nutrição, que é trazer as coisas para cápsula, para pó, para suplementação, né? Que é uma coisa que não dá trabalho e tal. E não que isso não seja importante, isso é importante desde que você faça bem, né, individualizado e que você fale, que você promova, né? Pô, vamos tentar fazer no jantar, né? No almoço é muito difícil hoje em dia, porque criança é tempo integral, a gente também às vezes trabalha longe de casa, mas vamos falar também disso aqui. Eu acho que aquele papo que a gente estava conversando nos bastidores aqui dos caldos, acho que isso também é uma coisa bem bacana que a gente vai falar mais pra frente. Mas aí você, já nessa época, já estava no triatlon, já estava fazendo essa parte de performance sua, de escalada e tudo mais? Essa época eu só praticava corridinha de rua, 5, 10 quilômetros. Aí começou com isso, então? Gostava de correr e de fazer musculação. Até que voltei para o Brasil, comecei a atender no consultório em Brasília e começaram a vir alguns triatletas, porque até então não tinha muito médico do esporte, médico nutrólogo em Brasília. E tive essa oportunidade de atender o Leandro Macedo, alguns triatletas de peso lá no nosso país, né? Tem a galera forte, né? Em Brasília é muito bom, esse Manzano, o Leandro Macedo. E aí com isso, começaram a vir esses atletas e eu fui assistir uma prova de Ironman em Florianópolis, vamos passear, levei minha esposa. Quando eu vi, vou te falar uma coisa, na hora que terminou a prova, eu estava mais cansado assistindo do que quando corre 10 km ou 20 km, né? Porque é um dia inteiro de prova. Aí eu, como gosto de um desafio, minha esposa, na hora que eu virei para ela, falou, não, você não tá com essa cara aí, não. Eu falei, eu vou fazer esse negócio ano que vem. Ela não acredita. Eu falei, vou começar. Aí comecei, já corria, preciso começar a nadar, começar a pedalar. Tem inspiração, né? Por conta dos meus pacientes, comecei a fazer triatlon, né, em 2006. E aí, desde 2007 até 2015, todo ano eu ia fazendo um Ironman. Né, que o Ironman é 4 km de natação, porque é 3.800 mais as barrigadas, né, dá uns 4. 180 de bicicleta. Caramba. E uma maratona no final para terminar bem. Né? E sem dúvida foi algo que mudou minha vida, porque comecei a estudar mais sobre o assunto. Né? A gente no teu caso é a mesma coisa, né? A gente conversando, você lidando com atletas de natação, de algumas travessias, a gente vai estudar sobre o assunto. E você começa a olhar para os caras e você fala assim, rapaz, a diferença minha para ele ali é a cabeça aqui, é o cérebro, né? Fisicamente não tem tanta diferença, né? A gente que já treina, se cuida. Então eu falava assim, rapaz, eu quero ser também de alta performance, né? E aí eu lembro que eu também eu não cheguei a esse nível que você foi, mas quando eu viajava para centro de treinamento de altitude, para Barcelona, fiquei um mês lá, eu treinava todos os dias, não tinha como não treinar. Eu chegava lá, os caras treinando de manhã e de tarde, eu falava assim, porra, o que mais tenho aqui é o tempo, e trabalho com os caras, eu vou treinar. Então eu caía às vezes na piscina, na raia do lado, e foi muito... Para você ver a importância do ambiente. Né? Molda então, não tem jeito. A gente é a média das pessoas que a gente convive.
E nós somos o ambiente que a gente convive, né? Então, tanto que a gente vê até em emagrecimento, a gente vê aquele ambiente obesogênico, né? Às vezes uma família que tem hábitos errados, todo mundo começa a ficar mais acima do peso. Então, como o ambiente muda a gente, e ele nos leva também a essas doideiras, né? Então eu estava ali com um monte de paciente, né, voltado para o triatlo, voltado para a maratona. Só carro de Fórmula 1. Eu falei, eu também quero esse negócio, né? Eu fui picado pela mosquinha. E aí comecei a me dedicar e comecei a estudar mais sobre o assunto, e isso também foi me abrindo muitas portas dentro da área esportiva, da área de nutrição, né, da medicina. E sem dúvida, depois de 8 anos fazendo Ironman, fiz 7 Ironmans, 25 meio Ironmans, e aí no meio termo a gente acaba fazendo umas maratonas, né? Eu fiz 16 maratonas, e depois que eu parei o triatlon, que nasceu meu segundo filho, e esse negócio de pedalar estava ficando perigoso, 2015 ali já o pessoal muito no WhatsApp, as ruas meio complicadas, eu falei, olha, eu vou largar a bicicleta e vou me dedicar mais à corrida. Aí fui fazer ultramaratona, né? Então, ultramaratona é qualquer prova acima de 42 km, né, de uma maratona. Daí fiz uma prova de 55, uma de 63 na Patagônia e uma de 85 na Ilha da Madeira. Né? Então foi muito bacana, porque aí a gente trabalha muito a cabeça. Né? Então não tinha mais 24 anos quando eu comecei lá no triatlo, então já tinha ali uns 30 e poucos anos, a cabeça já estava melhor para fazer essas provas mais longas. Depois de tudo isso, 2018, em 19 ainda fiz mais uma maratoninha, aí estava conversando com os amigos. E nunca se lesionou, né? Não, nunca me lesionei. Isso é raro, mas sempre também fazendo trabalho de fortalecimento muscular, né? Então, adoro o aeróbico, mas a questão de fortalecer a musculatura, que muita gente negligencia, né? Quer correr para emagrecer e às vezes esquece de fazer a musculação. Então isso evitou que eu tivesse qualquer lesão, né? Assim, durante todo esse período, nunca parei por lesão. E aí 2020, o que nós vamos fazer em 2020? Isso era 2019. Aí assisti um filmezinho lá no Netflix que chama Everest, que é de um africano. Eu assisti também. Que quer impressionar a namorada. Depois, dali, no dia seguinte na academia, conversando com um amigo, aí eu falei, rapaz, vi uma sériezinha lá, ele, pois, vamos para o Everest ano que vem? Até o acampamento base? Falei, vamos. Virei pro lado, tinha mais 2 amigos na esteira, bora? Bora. Em 5 minutos tinha 4 doidos para ir. E aí, não deu para ir em 2020, porque as agendas não estavam compatíveis. Antecipamos e fomos no mesmo ano de 2019, novembro. Então em 2019, em 3 meses, nós fomos 8 amigos. Que legal, velho. E fizemos toda uma preparação. Em Brasília tem montanhas gigantes, né, que você sabe, é planinho. Então tinha que subir, botava uma mochila com 10 quilos e fazia escada 1 hora. Tinha alguns morrinhos lá em Brasília que a gente subia e descia. Então aquele treino e muita musculação, né? E fomos, e foi uma viagem extraordinária, sem dúvida. Você acha que foi o cabeça. melhor que você já fez de todos? Você acha que foi o melhor? Foi o mais desafiador, porque na época da pandemia todo mundo ficou sabendo do medidor de oxigênio, né? Então quando a saturação de oxigênio está abaixo de 90, todo mundo entra em alerta. Nos últimos 3, 4 dias ela ficava sempre na faixa de 70% de oxigênio, porque a gente já estava acima de 5.000 metros. Zorra. E carregando peso e fazendo esforço, e amanhã você vai andar de novo, vai subir de novo. Então todo dia que você terminava cansado, amanhã vai ser pior, porque vai ser mais subida e menos oxigênio. E mais desgastado. E mais desgastado. Só que aquela paisagem também, ela justificava tudo, né? Então foi desafiador, né? Tiveram momentos de riscos, mas a gente volta com a mentalidade diferente também. Então, de sempre, que é o que o homem sempre quer estar superando, só que ali também você vencer esses desafios, acaba que todas essas provas que eu fui vencendo, né, Ironman, maratona, essa subida no Everest, acaba que isso para a vida profissional ela te traz para o teu subconsciente uma capacidade de resolução de problema, de já passei por isso, já passei, vai dar certo, isso aqui é um passo que eu estou dando para algo maior, né? Então é incrível como a gente vai se moldando também internamente, né, com resiliência, com decisão, com disciplina, que não é todo dia que a gente está motivado, né? Eu falo isso muito, que a gente tem que buscar mais a disciplina. Mas foi assim, sem dúvida, extraordinário. E depois ainda resolvemos ir para o Kilimanjaro, né? Que é na África, né? O Kilimanjaro é a montanha mais alta da África,
É mais alto que o acampamento base do Everest, lá são quase 6 mil metros. E foi 2, 3 semanas antes da pandemia começar aqui no Brasil. Então foi em fevereiro de 2020. E tive a oportunidade ali de fazer grandes amigos também, que eu não conhecia. Eu fui com uma turma do Catar, então éramos 20 pessoas, eu não conhecia ninguém, né? E dormimos em barraca. Mais desafiante ainda, porque você se sente... Não se sente tão acolhido ali, né? Tipo, porra, se eu tiver que sozinho, uma dor, pegar uma coisa emprestada, como é que é, né? Não, mas foi maravilhoso. Foi com um amigo que já subiu 7 cumes, então eu estava tranquilo que o nosso líder tinha experiência, né? A importância de ter um líder junto com a gente também ajuda. E foi mais uma aventura que também trouxe muito conteúdo, muita ferramenta, muito aprendizado. Né? Isso aí para a vida... desenvolvimento pessoal, né? Autoconhecimento. Não, essas coisas a gente tem que se desafiar. Às vezes eu falo que o teu desafio pode ser fazer uma prova de 25 km. Né? Porque você vai ter que se preparar para aquilo. E quando você vencer aquilo, você vai comemorar por aquilo. E você vai depois querer buscar algo mais. E você começa a viver aquele estilo de vida, né? Isso é fantástico. Você começa a fazer também novas amizades, né? Eu costumo falar que, às vezes, quando eu estava no consultório lá atendendo meus pacientes, eu perguntava assim, vem cá, me diga aí, dos seus amigos, lista aí, pensa aí nos seus 10 melhores amigos ou amigas. Quantos desses 10 amigos aí lhe convidam num sábado para ir dar uma caminhada, dar uma pedalada, ou que vai lhe chamar para fazer uma trilha, né, na Chapada Diamantina? Aí as pessoas, como assim? Aí os caras sempre eram assim, pô, Daniel, meus amigos só me chamam para ir pro barzinho, pra farra e tal. E eu falava, você tem que ter esses amigos também, mas você precisa ter os amigos, as companhias que vamos almoçar hoje. Aí vai ter um que fala assim, vamos rodízio de carne, vai ter um que fala assim, vamos lá num lugar lá que tem umas saladas legais, tem um peixinho grelhado e tal. Né? Então, é isso que você falou, e eu sempre vivenciei isso, sempre acreditei, e é até uma coisa que eu aplico também com os meus filhos. Né? Não, os sábados, você falando, é interessante, porque hoje, estava comentando, né, como está a febre do beach tennis aqui, né? No Brasil todo, né? Então assim, sábado tem muita coisa que dá para chamar para fazer, né? Sim. Dar uma corrida na rua, partidinha de beach tennis, lá na academia, você não está entendendo, sábado é evento. O povo agora prefere sábado e domingo para academia que durante a semana. Você fala na sua academia? Sim. Como é o nome? Fala aí, que eu fiquei impressionado. Eu quero ir lá fazer um treino um dia. Abrimos há 3 meses a academia em Brasília que chama Six, de 6 estrelas, né? Legal. Então ali nós trouxemos um ambiente aconchegante, moldado assim, a gente se espelhou muito na praia, nesses hotéis e resorts de praia, então a pessoa se sente muito acolhida, com todo o serviço incluído. Então o que acontece? Ali é um lugar que todo mundo quer ficar, o povo vai para lá e não quer fazer aquele exercício e sai correndo. Né? Então ali é um lugar também muito bom de relacionamento, porque acaba que a gente, até nas corridas de rua hoje, as pessoas entram nos grupos de corrida e aquilo vira uma comunidade. Né? A turma começa a jogar beach tênis, né? E começa a criar aquela comunidade. Então hoje em dia é tão difícil até a gente conhecer pessoas, né? Sim. Você conhece pessoas no teu trabalho ou na faculdade depois, nos esportes. Né? Então na academia é um lugar que a gente pode criar novos amigos, a gente pode fazer muitos negócios. Né? Então quantas pessoas estão naquele ambiente ali de academia e ela está com a guarda baixa ali, né? Está tranquila, está todo mundo ali igual, então você consegue chegar, consegue conversar. Então é interessante como... Relacionamento também, eu conheço várias pessoas que se casaram depois, que não é só o Tinder, não é só... Não, a academia é um lugar que está todo mundo com aquela consciência de se cuidar. Né? Então é maravilhoso quando a gente vê que sábado e domingo, porque tem gente que fala assim, vou começar a dieta que dia? Segunda-feira. Vou começar a academia, eu falo, gente, a semana não é restrita de segunda a sexta. Né? Sábado e domingo não tem que ser dia de chutar o balde totalmente, não. É dia de fazer atividade física. É dia de você sair para comer fora, sem dúvida. Sim, mas não é aquele dia que você tem que ir, né? É o dia do lixo. Eu acho tão forte essa expressão, né? Também. Então, assim, você quer comer uma coisa? Coma. Agora que isso não seja a tua rotina diária, né? Sim, não tem nenhum problema. E assim como a atividade física, ela não tem que ser só de segunda a sexta-feira. Então, lá na Six está interessante, assim, a comunidade que virou ali no sábado, no domingo, a gente coloca DJ, aí tem evento lá fora, é muito bacana a gente... Fica onde lá em Brasília? Fica no Noroeste, essa primeira unidade, a gente já está buscando um segundo ponto para abrir, e estamos com um convite para mais 5 capitais para abrir.
Pô, legal. E fora do país já teve gente convidando a gente para vir em Orlando também. Sério? Explicar uma coisa de cada vez, onde vai. Legal. Agora eu queria saber o que chega mais para você lá no seu consultório, lá em Brasília. Qual o perfil assim de pacientes? Eu vejo que você trabalha muito com a parte de longevidade. Eu gosto muito do seu conteúdo por você trazer esse viés, né? Que é uma coisa também que eu me amarro e tenho também estudado muito, assim, nos meus 6 anos é o que eu mais tenho lido. Tem até alguns hoje com isso tem muito essa coisa do Netflix, né? Tem alguns documentários legais sobre isso, né? Esse mais novo agora, Segredos da Alimentação, tem aquele Como Viver Além dos 100 Anos, você já viu esse? Esse do Dan Butler, que é um jornalista, né? Isso. Que visitou as Blue Zones. Eu li o livro primeiro. Eu já acompanhava ele antes também, é interessante. Esse vale a pena, porque 4 episódios, vale a pena todo mundo assistir, né? Como viver bem até os 100 anos. E esse do Segredos da Alimentação, eu vi recente, que é deste ano, é um filmezinho, né, de 1 hora e pouco, e ele traz muito a importância da saúde, da gente cuidar da saúde do intestino, né, esse aí a gente vai falar mais depois. Tem também que eu sou apaixonado nos 6 episódios, Sem Limite, do Chris, do ator do Thor, do Thor, né, lá da Austrália. Bem lembrado. Que ele tá no Disney Plus. E ele trabalha muito alguns pilares para longevidade, né? Então ele falou, quero viver muito. Aí ele procurou um médico especialista no assunto e foi trazendo esses pilares, que era a crioterapia, o jejum, o treinamento de força, a meditação, a importância de cuidar do cérebro, né? E a aceitação do envelhecimento, né? Então eu achei fantástico esse documentário. Então a gente está tendo muita coisa de qualidade, né, para a gente estar assistindo. Sem dúvida, quando a gente busca se cuidar, eu falo, a gente tem que procurar ler, estudar sobre o assunto, né? Tem um livro que é justamente desse médico lá da Austrália, que é da minha área, que é o Peter Attia, que ele lançou, que está muita gente lendo e compartilhando, chama Outlive. Eu não li ainda não, mas eu já vi. É um livro muito bom para a população leiga também, para médicos e para nutricionistas, para personagens, né? Então, é um livro que trata toda essa parte de como envelhecer com saúde, que é algo que eu faço há 20 anos no consultório, que a maioria das pessoas que me procuram são três objetivos hoje. Um é longevidade, só que o segundo motivo tem a ver com longevidade, que é alta performance. Então as pessoas querem envelhecer, mas querem envelhecer produzindo, querem envelhecer com saúde física, com saúde mental. Lustra, né? E hoje a demanda de trabalho está intensa, né? Com pandemia intensificou mais ainda. E as pessoas querem ter a sua mais alta performance, só que muitas vezes não querem usar muito de mecanismo sintético, né? Que hoje está muito na moda o Venvance e outras drogas sintéticas, e as pessoas querem, Leandro, como é que eu consigo de maneira natural produzir melhor, estar melhor disposto? Porque senão no final das contas a pessoa vai ter que tomar um para ligar de manhã e um para desligar à noite, né? Eu percebo assim que a gente conseguiu evoluir nas últimas décadas em termos de viver mais tempo, mas muito dependente de remédio, né? Então assim, o que obviamente sustenta essa expectativa de vida maior é a evolução da medicina, de várias medicações. Então o que eu percebo também aqui com meus alunos e minhas alunas é que as pessoas querem se aposentar, mas não querem se aposentar da vida, né? Não quer estar lá com os seus 70, 60 a mais, sem conseguir andar porque o joelho está todo acabado, porque não praticou exercício, porque, enfim, não se alimentou bem, porque não suplementou a chondroitina, a glucosamina, enfim. As pessoas querem durar mais e é isso, ter essa qualidade de vida, né? Produzir e, enfim, se relacionar eu acho que é o grande salto que vai ter agora, né? E graças a Deus a nutrição ela vem como uma base, a nutrição e o exercício, né? Que eu acho que nunca houve tanta gente fazendo exercício. Eu vejo assim, como é que eu percebo isso? Eu percebo isso obviamente aqui na cidade, em Salvador, mas eu ando muito por interior, né? Eu fui numa roça de um tio meu, tinha uns 8 anos que eu não ia lá. Bicho, eu saí
para ir para a roça, ali entre 5 e 6 horas da manhã. Eu vi uma quantidade de gente andando na beira da pista, na rodovia, que não tem muitas... Não era na orla não, Não, muitas cidades não tem estrutura, né? Uma quantidade assim, que eu achei até, inclusive, que era gente indo trabalhar, né? Gente na roça indo trabalhar. Não, todo mundo caminhando, roupa de academia, sabe? Com uma calça, né? Com aquelas roupas de treino mesmo. Gente correndo. Então, assim, se isso está chegando em todas as camadas, né, sociais, isso é um sinal de que, enfim, tem muita doença, mas tem muita gente que já despertou e falou assim, não, nem que eu vá movido na força do ódio, isso aqui é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Para quem, muita gente fala, eu não gosto, Daniel. Como é que você treina? Ontem eu postei uma foto, um videozinho, falando, bora buscar o balde, era 8 horas da noite. Como é que você consegue? Eu não estava afim de treinar ontem. Não é motivação, eu não estava afim de ficar em casa, né? De bobeira, sentado, ler uma coisa, sei lá, ver, seja uma coisa, eu estava exausto. Só que eu fui, porque é a disciplina que você está falando, né? Porque eu sei que já não tinha ido um dia anterior, então já sei como é que eu me saboto, né? Não fui ontem, eu não vou hoje, semana que vem eu vou. E, né, a gente tem isso dentro da gente. Então, eu vejo que muitas pessoas estão com essa consciência, né, de que tem que se exercitar, né, tem que se movimentar. E o que eu acho mais bacana, que fico feliz, é que eu postei lá atrás, né, há 15 anos atrás, né, até mais quando eu entrei na nutrição, de que seria uma profissão muito valorizada. E eu vejo hoje muitos médicos como você, por exemplo, trazendo a importância da alimentação, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que você aborda isso no seu consultório, e até como você aplica isso com você também, porque para fazer o que você faz, né, sem dúvida, tem que botar a gasolina certa, né? É o que eu falo muito da questão do carro de Fórmula 1, né? A gente não pode botar qualquer gasolina naquele carro, né? E isso, as pessoas chegam no consultório querendo alta performance e colocando gasolina adulterada, né? Então eu falo, não adianta também você querer colocar aquela gasolina Podium, que é a melhor de todas, na caminhonete a diesel, né? Então primeiro tem que acertar o combustível base, que aí entra a nutrição, né? Então tem gente querendo tomar aquele super suplemento que acabou de lançar, mas a alimentação está totalmente errada, os hábitos, o estilo de vida está totalmente errado, né? Então vamos colocar o aditivo, depois que você tiver com a gasolina certa, aí fica bom o negócio, né? Então sempre, sem dúvida, essa questão de priorizar o básico bem feito, né, eu acho que é o que realmente funciona sem erro, né? Então a gente partir para aquela alimentação clássica, né? As pessoas estão com tanta pressa, com tanta correria. Em Brasília é uma cidade também que muita gente chega por conta de concurso, então tem muita gente que mora sozinho, não tem nenhum colaborador, nenhum funcionário em casa para ajudar a preparar, e aí vai tudo para o prático, ou então vai tudo para o iFood, né? E o que acontece quando você entra com fome num aplicativo para pedir comida? Você não vai na opção saudável, não tem jeito. Parece que só aparece aquelas coisas ali, crepe, lanche, né? Então, e é rápido, é gostoso, e você está ansioso, acabou. Então, até parte do que eu vou vendo ali, eu falo, olha, isso aqui tudo que você está comendo, está aqui no teu exame de sangue, dá para ler no exame de sangue, né? Não adianta. A gente começa a perguntar para a pessoa o estilo de vida dela, dá para ver se ela é sedentária, se ela está se alimentando mal, se tem muita ingesta de álcool, dá para ver no exame de sangue, né? E não adianta nem mentir, né? Não tem jeito. Então sempre o objetivo é começar com o básico, né? Então trazendo essa questão da importância de comer comida de verdade, né? Tem muita gente, aliás, no consultório, muitas vêm para emagrecer, para ganhar massa muscular, né? Outra... Qual é a idade, assim, que mais chega para você? Em torno de 40 anos é uma média, número cheio, fixo, né? Mais ou menos de 40, 50 é um público muito forte lá no consultório. Pessoas querendo se cuidar. Aqui também é assim, mais mulheres também? Meio a meio. É? Meio a meio. Legal. Hoje os homens estão procurando se cuidar. Isso é muito bacana, porque antigamente a gente via que só as mulheres iam no ginecologista fazer check-up. Tanto é que a mulher vive mais, né? Esse é um ponto muito forte. Então, os homens estão procurando se cuidar, né? E o homem, ele tem como um médico, a ginecologista para a mulher, ele não vai tanto ao urologista para fazer esse check-up geral, ele vai mais ao cardiologista.
Só que antigamente, ele pensava no cardiologista só quando ele já tinha um problema cardíaco, né? Então acaba que eu viro muito clínico geral de muitos pacientes e dali eu vou, quando identifico algum problema, eu vou encaminhando para um especialista em cada área, né? Mas é meio a meio hoje, procurando se cuidar, procurando perder peso, procurando alta performance, né? Então empresários, políticos, funcionário público tem muito em Brasília, então também que é aquele chegou na cidade, não sabe como se alimentar corretamente por conta disso. Aliás, teve paciente que eu mandei abrir o iFood na minha frente e eu falei, levanta o extrato aí do que você gasta por mês. Ele falou, pelo amor de Deus. Eu falei, você está reclamando que não viajava, queria conhecer tal país. Eu falei, meu amigo, você está deixando várias viagens internacionais aí no teu iFood. Olha só, né? E deixando muitas vezes de comer uma comida mais saudável dentro de casa, de estar com a esposa, de estar com a família, e só naquela correria, às vezes pedindo no próprio trabalho, né? E o tanto que se gasta no iFood, o povo não tem ideia, viu? Bom indicador aí. Eu sempre falo aqui de alguns indicadores, que eu acho que a ideia aqui desse conteúdo é a gente trazer para a prática, para que as pessoas consigam refletir, né? Então, isso é uma coisa que passa batido, então olhem isso. Uma outra coisa que eu costumo falar, que eu tenho visto que tem funcionado muito com as minhas alunas, é o seguinte, eu falo assim, vamos lá, eu quero todo mundo aí tirando foto do balde do lixo, né, dos resíduos. Aí eu tenho umas alunas que põem assim, ó, derrama no chão assim, ou então, não tô tirando foto, mas você já vê. Tem balde de resíduo que tem lá um monte de casca de banana, casca de mamão, eu vejo lá talo, couve, talo de folhas, comida de verdade. Já tem outras que você não vê nada colorido, nada verde, é só lata, vidro, plástico, pacote de embalagens, né? Embalagens, Então eu falo isso, né, de descascar mais e desembalar menos. Eu acho que é o conselho mais resumido, mais enxuto e que mais significa, que mais tem poder de ajudar as pessoas, né? Porque a pessoa vai entender isso, meu irmão. Descasque mais, desembale menos, ou seja, coma mais comida que você compra no mercado ali, ó, a batata, a berinjela, o cenoura, né, o chuchu, o ovo, a carne, o frango, o peixe. E diminua, não é também ser radical. Por exemplo, lá em casa eu gosto de cozinhar também. E eu não tenho condição, nem tempo às vezes, de fazer um molho de tomate, pegar 5 kg de tomate, reduzir para 1 litro, 1 quilo, e ficar ali horas e horas e horas e horas e preparar. Então eu compro o molho de tomate, aquele pomodoro, óbvio, não é o extrato de tomate, que tem conservante. Eu compro o molho de tomate que é só o tomate mesmo e nada mais, não tem. E vou lá ler o rótulo, ensino também a turma a ler o rótulo. O caldo, por exemplo, o caldo, né? Vamos falar dos caldos também, que é uma coisa muito bacana que está chegando no Brasil. Está chegando no Brasil e seu irmão e sua irmã me apresentaram essa ideia, acho que eu fiquei muito, muito feliz, muito empolgado, porque a gente na nutrição, e eu vim da faculdade pública, né, da UFBA, a gente estuda, vai na tradição mesmo, vai na origem, né? E eu sempre gostei muito de entender da onde as coisas... Onde foi que começou a degringolar essa história da alimentação, né? Então a gente vai estudando a história da alimentação, aquele marco ali da industrialização, né? Quando começou a chegar farinha branca, açúcar e tal. E quando as coisas, aí o pós-guerra também, que começou a vir enlatado, né? Muitas coisas salvaram muitas vidas, né? Por exemplo, a história do miojo foi um japonês que descobriu a forma de você preparar um alimento que chegava lá no fronte e que salvou, porque muitos morriam de fome, né? Na Segunda Guerra e antes. Então o cara ganhou um prêmio Nobel lá no país dele porque ele inventou aquela solução. Só que aquilo ali foi uma solução do contexto de guerra. Naquele momento. Entende? E várias outras coisas, né? O próprio glutamato monossódico também, que é um realçador de sabor, que é um veneno para o cérebro, para o corpo, né? Ele inclusive tem pessoas que são alérgicas a isso, e que é uma coisa que tem hoje em vários alimentos ultraprocessados,
e que o que ele faz? Faz você comer cada vez mais. E deixa super ansioso. Então você come, quando você come tem muito quase todos os embutidos, os pacotinhos, né? Os caldos prontos, aqueles tabletes, aqueles temperos prontos em pó. Lá ver o que dá sabor. É um sabor artificial, né? Ele potencializa ali na papila gustativa, só que tem vários efeitos colaterais. Então as pessoas não estão prestando atenção nisso. E aí eu lembro quando eu comecei a estudar sobre a alimentação, os diferentes tipos de alimentação tradicional, né, de povos indígenas, dos inuites lá do gelo, até os indígenas, tanto daqui do Brasil quanto lá na Austrália, né, ali em Papua Nova Guiné. Enfim, a gente vê que existe um padrão de alimentação, baseado obviamente em comida de verdade, e eles utilizam muito, não só as partes nobres para a gente, que é a carne, a picanha, o filé, mas eles usam muito mais até na hierarquia assim, né, as vísceras e os ossos, né, vísceras, ossos, e fazem caldos e fazem isso. E aí sempre eu me questionei aqui no Brasil, porque eu viajo todo ano e acho que todo nutricionista tem isso, né? O meu tesão é ir para os mercados. Então, desde Whole Foods os mais nichados, menores de bairro, eu vou e fico ali horas, vou vendo. E eu sempre vi lá na gôndola a área, né? Uma parte grande com os caldos, né? Caldos de legumes, caldos de frango, caldo de carne, caldo de peixe, não só os caldos, mas também o estoque. Depois eu quero que você explique isso, que eu vi que você domina bem essa parte. O bone broth, né, que é o caldo de ossos. E eu fiquei, por que isso não chega aqui no Brasil, bicho? E minha avó fazia isso. Até pouco tempo atrás, nossos antepassados, nossos avós faziam isso. Eu lembro que minha avó falava assim: meu filho, não tem alimento melhor para quem está doente do que um caldo de pé de galinha. E ela cortava a galinha, aí o pé da galinha, o peito, os ossos, né, com um pouco de carne. Ela tirava uma boa parte da carne, mas fazia isso. E ficava ali horas cozinhando aquilo e tal. E aquilo ali era muito nutritivo. Além de ser muito nutritivo, muito saboroso também, porque quem é da gastronomia, da chefe de cozinha, sabe que o sabor está perto do osso, né? A carne gostosa é a carne perto do osso, não é o filé, né? Embora tenha esse status e tal. Então, eu vi que isso está voltando muito forte, eu vi que você também pesquisa muito nessa área. Queria que você falasse um pouquinho sobre a funcionalidade disso e como é que você enxerga isso para o futuro, né? Sem dúvida, para a parte culinária, é um avanço, né? Porque até então o que nós tínhamos aqui no Brasil eram esses caldos em tablete, né? Sintético, com muito conservante, muito aromatizante, muito sal, açúcar, né? Lendo a composição, se a gente aprende a ler o rótulo, a gente fica assustado, né? Então, muito sal, muito açúcar, muita gordura vegetal e nada do que interessa. E lá fora, né, também eu adoro ir no Whole Foods, adoro ir nesses mercados, né, sempre trazer alguma coisa de qualidade. A gente começou a ver, minha irmã que cozinha muito bem, ela, quando a gente vai para fora e ela quer preparar alguma comida, ela ia lá no mercado e comprava aqueles caldos que já vinham numa embalagenzinha de Tetra Pak, que aí é um tipo de embalagem que não precisa de colocar nenhum conservante, porque ela por si só ela já mantém um produto ali na íntegra. Né? E daí a gente, com a indústria que nós temos aqui, né, a gente viu a oportunidade que tinha no país para ter esses produtos. Então, para a questão de culinária, é um avanço de tempo, né? Então você ali prepara um caldo de legume em torno de 3 horas preparando para fazer um risoto, para fazer aqueles pratos maravilhosos. Eu gravei um vídeo há uns 2 anos atrás, no meu canal do YouTube, ensinando o básico, aquele básico, né? Que é cebola, aipo e tal, o básico francês.
e uma galera curtiu, mas o que eu mais vi no comentário é assim, Daniel, não tem tempo pra fazer isso não. Que hora? Só se for sábado de manhã para fazer isso, né? Durante a semana não tem como, e sábado você vai perder uma manhã inteira fazendo isso, né? Haja gás. Haja gás e paciência, né? Então, quando a gente fala do caldo, que é um produto que dura aí 3 a 4 horas de cozimento, você coloca todos esses legumes, esses temperos naturais, e você não precisa colocar nenhum realçante de sabor nem nada, e você vai ter aí o caldo. Quando a gente está falando do estoque, que é um outro produto que ele tem o quê? Ele tem um preparo mais prolongado, então ele já fica ali em torno de 6 horas cozinhando. E o que é o conceito? Quanto mais tempo cozinhando em fogo lento, mais você consegue extrair os nutrientes do que você colocou ali, né? Seja vegetal ou seja animal, você consegue extrair esses nutrientes sem perder nenhuma propriedade, tá? Então é isso que vai separando o caldo do estoque, né? Então coisa de 3 horas é o caldo, coisa de 6 horas já é o estoque. E quando a gente parte para o brodo, que aí tem um caldo de ossos, nós já estamos falando de mais de 12 horas, 24 horas de cozimento. Então aí você consegue extrair muito mais nutriente, esses nutrientes começam a passar por algumas transformações importantes para a gente poder absorver melhor. Eu lembro que minha avó fazia, uma vez minha avó fez isso, eu nunca me esqueço disso, eu achava até meio nojento. Ficava uma espuma, subia uma espuma no início assim, e aí ela vinha tirar aquela espuma, uma espuma branca, esse negócio meio muito estranho, ela tirava aquela espuma, aí depois ia ficando um caldo mais escuro, e aí eu lembro que quando eu fui estudar nutrição isso, uma coisa que eu tinha nojo, né, eu falava assim, poxa, eu fui ver as propriedades, né, colágeno, glucosamina, condroitina, os minerais dos ossos, né, então assim, aí quando o seu irmão me convidou para poder desenvolver isso aqui, eu falei, porra bicho, isso vai ser um prazer, porque primeiro eu achava que não era possível, né, pelo tempo, pela logística, né, mas aí juntou esse time aí, o Alexandre, eu vou até chamar ele aqui, eu vou chamar ele aqui para poder, Raquel, vou chamar ele para poder contar essa história, porque eu fico muito orgulhoso de fazer parte do desenvolvimento de uma marca, de um produto que é tão saúde nobre, 100%, né? Que é tão nobre e que foi motivado por justamente tipo assim, não, dá trabalho, mas a gente vai fazer isso aqui. Né? Como a gente tem a estrutura da indústria, era possível fazer. A gente falou, e por que não, se é algo que a população precisa, né? Então, quando a gente fala de envelhecimento, qual é a nossa preocupação? Em primeiro lugar, para mim, o ponto número 1 é não ter dor, né? Porque a gente não tem remédio para dor. Então, quando a gente fala de envelhecer sem dor, e a gente tem num caldo de osso, a gente tem um caldo de frango, que é o que mais tem, a gente tem ali coisa de 12 gramas de colágeno puro e 20 gramas de proteína. Então você fala assim, como assim que eu vou estar colocando um alimento, né? Porque ali não é simplesmente um caldo, é um alimento onde você vai estar tendo toda a parte de proteína para te manter a massa muscular, a gente falou da importância aqui de ter músculo e de ter força, né? Você vai estar tendo um colágeno, que ele é importante não só para os ossos, né? Porque ele também, no caldo, ele tem muito fósforo, magnésio e cálcio, suficiente para atender a demanda óssea que a gente precisa. E o colágeno, ele acaba que é a estrutura para a gente manter as nossas cartilagens saudáveis, né? Então a gente comentando que ele tem ali os glicosaminoglucanos, que é a condroitina e glucosamina, que muita gente toma em cápsula, vende nas farmácias, né? Mas o importante a gente falar aqui é que tem um diferencial, porque quando a gente fala que vende em cápsula, muita gente fala assim, então eu vou na cápsula. Mas tem uma questão da nutrição que poucos falam, e que foi isso que me atraiu mais, né, em estudar mais e participar desse projeto, que é a biodisponibilidade, é o quanto que o nosso corpo aproveita do que a gente ingere. Tem muitos suplementos, você sabe bem disso, como médico, tem muito suplemento que tem ali dizendo que tem, mas o quanto que entra, que o nosso corpo aproveita, é 10% ou menos. Tem até polivitaminas, eu não vou dizer que é a marca famosa aí que vem de farmácia, esses de A a Z, que existe concorrência na própria fórmula, né? A gente sabe que o nosso corpo ele tem diferentes receptores, e receptores que não são específicos de um só nutriente. Então, às vezes, por uma portinha, por um canal de entrada, entram vários
nutrientes ao mesmo tempo. Então, se você não tiver uma fórmula balanceada, aquilo ali sai no cocô, ou na urina, né? Então, você investe uma grana e faz um xixi, um cocô caro, né? Porque muita coisa não entra. E o que eu vi, que eu achei bacana, dos caldos, né? Tanto como você falou aí, o caldo de legumes, o estoque e o bone broth, ele tem essa capacidade de assimilação, né? A natureza é sábia, né? Então ela cria essas combinações dos nutrientes de maneira que um não atrapalha a absorção do outro, pelo contrário, potencializa a absorção do outro, né? Então é perfeito o que você comentou, por conta de tomar simplesmente um suplemento isolado, né? Ele nunca vai ter a mesma absorção que quando a gente está pela natureza. E quando, na nutrição, a gente vê muito isso, né? Quando você vai concentrando ali esses nutrientes, você tem umas quantidades acima do que simplesmente quando você come uma cenoura, né? Porque tem um concentrado ali, só que de maneira que um está retroalimentando o outro na questão de absorção, né? Então isso é muito importante, porque por isso que era usado antigamente para levantar as pessoas que estavam doentes, que estavam cansadas, que estavam no pós-guerra, né? Porque além de hidratar, ele ainda tem toda essa carga de nutrientes, de proteína e de colágeno. A digestibilidade, né? Essa digestibilidade alta faz com que com pouco se aproveite muito, porque eu vejo muito, a gente está muito também numa geração de, né, e o americano gosta disso, né? Daquela coisa, vamos tomar muita proteína, aí você vê as doses de proteína, dos concentrados de proteína, pô, os caras, eu lembro que quando eu era moleque, assim, 18 anos, eu tomava um suplemento de proteína depois do treino, de natação, que era da Labrado, nunca me esqueço da marca. O cara recomendava 60 gramas. Não vai absorver. Eram 2 scoops de whey. Aí eu lembro que uma vez eu nem contestava isso, eu falava, não, é o que está dizendo. Aí o cara falou assim, o fabricante quer que você gaste, consuma o máximo possível. Aí isso caiu para 30, hoje já tem vários estudos que mostram, não, pode ser menos, 21 gramas, né? E a gente vai evoluindo, então a questão não é você se entupir de um nutriente ou você exagerar na dose, é você usar a forma mais inteligente que o corpo absorve mais. E aí eu vi outra coisa depois que eu estava estudando, depois você me convidou para poder entrar nesse universo, né? Aí eu fui de cabeça, eu vi um texto bem antigo de um médico, eu acho que ele foi publicado em 1922, um negócio desse. Ele falando que o caldo de ossos ele ressuscitava os mortos, né? Ele dizendo da importância do caldo de ossos e de como aquilo ali foi um alimento extremamente importante em vários momentos de escassez, né? Onde não tinha às vezes nada nas regiões frias e áreas que não tinha verde, não tinha planta, não tinha, né? E se tinha o que? Tinham esses... Sempre tem uma carninha ali no ossinho, né? E do tutano, né? Que é uma coisa aqui no Nordeste é muito forte. Aqui, o tutano, né? De você chupar o osso e tal. Então, eu achei fantástico. Eu queria saber como é que você aplica isso com a sua turma lá, dos seus pacientes, né? Com os idosos, não só os idosos, né? Acho que todo mundo tem muita aplicação, né? Inclusive, um outro benefício dele, do caldo de osso, seria até a questão intestinal. Então, a gente comentando que tem um filme sobre a saúde intestinal que está no Netflix, muito bom. A nossa flora intestinal ela é responsável pelos nossos neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, para a gente ficar feliz, para a gente ficar disposto, para a gente ter energia. Então, para não ter depressão, menos ansiedade. Então, quando a gente ingere um caldo de osso, esse colágeno que ele tem e a gelatina que ele tem, ela ajuda muito a melhorar a saúde do nosso intestino. Então a gente trata muitas doenças que a gente tem por excesso de antibióticos, excesso de anti-inflamatório, que é a disbiose intestinal. A gente trata através de probióticos e prebióticos e também através de colágeno e gelatina, que ele vai cuidando da parede do intestino, né? Então até eu estava vendo alguns estudos sobre algumas doenças inflamatórias intestinais, onde tem uma aplicação do caldo de ossos para ajudar nesse revestimento intestinal. Então esse é um ponto que hoje muitas pessoas têm problemas, né? E aí no consultório é algo que a gente vê, pessoas às vezes têm dor de cabeça,
você trata a saúde do intestino e resolve a dor de cabeça dessas pessoas, né? Isso é impressionante. E aí, se a gente consegue fazer isso com a alimentação, sem dúvida é melhor. Então, por exemplo, essa semana, 2 semanas atrás, eu estava atendendo um paciente, 94 anos, um senhorzinho. E o que acontece com as pessoas quando vão passando de certa idade? Dificuldade para digestão. Né? Então, vai comer um bife, demora 3 dias para digerir. Então, ele já começa a evitar o bife, a carne vermelha, começa a diminuir um pouco a carne branca. Daqui a pouco está comendo quase nada de proteína animal e quase nada de proteína vegetal também, porque até os alimentos vegetais às vezes têm dificuldade para digestão, né? E tem a questão da mastigação, né? Isso que Fora que a eu vejo com minha avó, minha avó é. tem 92 e eu vejo o quanto que isso dificulta a gestão mesmo, né? Sim. Porque tem dificuldade na mastigação e aí você fica, pô, como é que a fibra vai vir da onde? Né? E como é que ela vai digerir isso? Porque o estômago não tem dente, né? E o estômago às vezes está com pouca acidez também, né? Ela vai sair com a baia, eu vou pegar a minha avózinha, ela gosta, né? E tem a coisa também do comfort food, né? O caldo, ele tem um negócio de, como a gente geralmente toma aqui na Bahia a gente toma ele quente, não sei se em algum lugar toma gelado, mas a gente toma ele quente, morno, né? Sim. E aí isso dá um conforto. Dá um conforto, né? Dá um conforto, sacia, né? Pela questão de ser quentinho, de um líquido, né? E de ter proteína de qualidade, né? Então acaba que ele sacia. Então, por exemplo, uma pessoa idosa que tem dificuldade de ingerir a quantidade de proteína suficiente, a gente fica limitado ali aquelas opções de ovo, de um peixe, mas às vezes a pessoa não gosta, ou tem algumas alergias também ao ovo, ou ninguém aguenta também comer de manhã, de tarde, de noite, só ovo, né? Então, é algo que é muito bom para esse público, né? Principalmente você colocar isso no jantar, né? Ou muitas vezes você prepara um alimento e usa ele como uma água que você estaria cozinhando o arroz, né? Por exemplo. Então, você está enriquecendo aquele alimento que você estaria preparando. Para crianças também, às vezes, que têm dificuldades, né, de se alimentar, que a gente vê hoje em dia a criançada também comendo muita porcariazinha, e aí você consegue enganar essa criança colocando um caldo de legume ali, preparando o arroz dela, só que vai estar cheio de nutriente ali, né, pelo menos a parte de vitaminas ela vai estar ingerindo. E para muitos atletas também, que às vezes também ou tem intolerância ou não gosta de tomar whey protein, por exemplo, né, como pós-treino, às vezes é uma opção também que eu vejo que lá nos Estados Unidos eles usam muito, né, como opção pós-treino, porque você hidrata e tem os nutrientes e ainda tem a parte anti-inflamatória e para emagrecimento, né? Então algo que as pessoas têm usado muito o caldo de ossos é para emagrecimento, porque pela questão do colágeno, o que acontece hoje com o uso de Ozempic desenfreado? As pessoas perdem peso muito rápido. E perdem peso de má qualidade, muitas vezes, porque não estão fazendo atividade física, ou simplesmente elas estão comendo menos da coisa errada. Não sustenta o músculo. Ela não foi no nutricionista, não foi ao médico, ela comprou na farmácia, porque não precisa de receita, aí ela começa a perder peso, só diminuindo a quantidade da porcaria que ela comia, muitas vezes, né? Então está comendo menos, em vez de comer 3 fatias de pizza, está comendo 2, em vez de comer menos batata frita, muita está comendo menos. Então quando a gente faz um uso de um caldo de osso no emagrecimento, você consegue diminuir aquele efeito da perda de colágeno da pele, porque ele é muito rico em colágeno. Você consegue segurar a massa muscular melhor, então junto com a atividade física. Você precisa de uma proteína de qualidade, só que se a pessoa comer muita carne, ela também não vai perder o peso na medida que ela quer. Então, em torno de 300 calorias, vai ter 200 e poucos, 300 calorias, vai ter uma refeição de caldo, né? É muito pouca e praticamente é uma refeição que não estimula pico de insulina, que é o que engorda muita gente. Já o whey protein, dependendo, ele vai estimular a insulina e se o intuito for fazer um jejum, ele quebra o jejum, né? Então o caldo ele não quebra aquele jejum metabólico, né? Então dá para fazer dietas mantendo o jejum metabólico, utilizando apenas caldo. Então existem alguns protocolos lá fora, né? Onde é que país que tem mais? Os Estados Unidos é muito forte, né, o uso desses caldos até com protocolos de emagrecimento, e na Europa é mais utilizado pela população mais idosa, como a tradição mesmo. A tradição. E o caldo de legumes que é fortíssimo na Europa para preparo dos alimentos, né, aqueles risotos maravilhosos que a gente vê lá, tudo
utilizam muito esses não é caldos. caldo de barra. Olha, não é o senhorzinho fazendo 3, 4 horas lá não. O que eu acho bacana da gente falar aqui é porque, assim, além dessa aplicação para gastronomia, eu tenho vários amigos que são chefes de cozinha. Tem um amigão meu, Lohan, que é do Thierry Bernard aqui em Salvador, ele é culinária tradicional francesa, ele é belga. E aí, quando eu vou lá na cozinha dele, às vezes eu vou lá, um dia desse eu fui lá no Dia das Mães, eu falei, velho, me ensina aqui a fazer uma receita pra minha mãe e tal. Aí ele foi lá, me ensinou, o cara é foda. E aí, fica lá aquele monte de panela lá, com um monte de osso, um monte de coisa, de um dia pro outro, né, tem que ficar alguém ali, monitorando e tal. E aí eu falei, bicho, mas vem cá, isso há tempo atrás, né, quando eu não tinha ainda mergulhado e estudado. Ele falou, vem cá, bicho, mas vale, nesse dia eu tava fazendo com cabeça de camarão. Aí eu falei, vem cá, bicho, é tão importante assim, a ponto de você deixar de um dia para o outro ou ficar horas e horas. Ele falou, Daniel, não existe nada sintético, nada pronto, nenhum desses caldos que você, tabletes né, artificiais, não existe nada disso que traga o sabor que isso aqui. Não inventaram ainda e nem vai inventar. Então, esse é o diferencial da minha cozinha. Ele falou que um francês, ele não tem como não usar um caldo, né? Ou de legumes, ou um caldo de frango, ou de carne, ou de peixe. E aí eu provei, ele falou, quer ver, prova isso aqui. Aí ele faz o camarão, aquele camarãozão grande, né? Que vem geralmente às vezes sem casca e sem cabeça. Aí você come uma massa, aí ele pega o caldo, né? Aquele caldo vermelhão assim, aí ele fez um risoto, acho, né? Aí ele prova isso aí agora. O sabor tá todo ali, né? Na cabeça, né? Então, e a mesma coisa com os ossos e aí foi aí que eu vi e falei, porra, o negócio do trabalho, os caras estão até hoje, em 2023, fazendo, porque realmente tem uma importância, né? Esse é o intuito, né? A gente comer saudável, e a gente comer com qualidade, né? Um alimento de verdade, com sabor, com nutrientes, e ao mesmo tempo você tendo a opção de comer menos quantidade, e com isso, o que acontece quando a gente come menos? A gente estimula genes de longevidade. A gente sabe que a restrição calórica ela tem relação com a longevidade, né? Então, o Dan Butler fala lá no documentário, inclusive, né, nessas regiões que o povo vive mais de 100 anos, eles comem menos. Comem pouco, né? O japonês tem aquela máxima de comer até 80%, você nunca terminar satisfeito uma refeição. Então são fatores que a gente fala, por que esse povo lá tem uma expectativa de vida de 87 anos, né, enquanto a nossa é 75 aqui? Parte é por conta de comer menos quantidade. E aí quando a gente muitas vezes substitui até uma refeição, que pode ser usado muitas vezes o caldo para substituir um jantar, para substituir um café da manhã, né? Então você mantém a qualidade nutricional, só que você não está aportando as calorias, que é o maior problema hoje em dia, que a gente tem excesso de calorias. E muitas vezes... Geralmente carboidrato, né? Carboidrato e as calorias vazias, né? Que é o carboidrato, principalmente de bebidas açucaradas também, que a gente tem muito por aí, que não acrescentam muita coisa e riquíssimas em açúcar. Então, quando a gente pensa em longevidade, é uma ferramenta extraordinária que eu estou muito feliz de ter chegado agora ao Brasil, porque lá fora, lá na Espanha, eu já tinha visto isso, nos Estados Unidos eu já tinha visto isso, e fica muito mais fácil, tanto para ter o sabor, quanto para ter a parte nutricional, que é o que a gente mais preocupa hoje, né? Legal, eu estou ansioso aí para também começar a... Já fiz alguns testes para poder divulgar. Em breve eu vou trazer para vocês aqui, né? Faltou aqui agora para a gente fazer um brindezinho. O negócio é muito top mesmo, né? Porque eu estou envolvido não, né? Porque realmente o time, a equipe que está envolvido nisso, é uma turma que... O negócio só saiu do papel só saiu assim para vir para ser acessível pela excelência, né? O próprio Alexandre lá também que eu conheci, que é um professor Pardal, né? O cara também ele é muito... Vai ser muito bom trazer essa turma aqui. Eu vou trazer, eu já convidei, vamos ver a agenda aí da turma, para a gente falar sobre isso, o desenrolar disso, né? Como é que é. E aí, provavelmente deve estar chegando já nos próximos dias, a gente vai fazer
uma degustação aqui. E eu vou também, já prometo para os meus amigos, eu tenho muitos amigos meus que são chefes de cozinha, né, os atletas, enfim, todo mundo que eu sei que é mais engajado, eu vou promover isso para que as pessoas conheçam, né? Porque é um negócio muito... Promover saúde, né? É um negócio muito bacana, né? Não tem um custo elevado, que também é uma coisa que não adianta ser bom, isso é um negócio que... Inviável. Que não tem acesso, né? Inacessível. E você já vai servir lá na academia? Já vamos ter lá na academia, com certeza, a degustação, né? E é algo que eu já estou indicando para os pacientes, né? Então a gente vai ter em breve, foi lançado essa semana, a gente vai ter muito em breve disponível em todo o país, mas não tem como não prescrever alimento de verdade de maneira que você facilite a vida das pessoas e ao mesmo tempo é uma mão dupla, né? Porque a gente está tirando algo que faz mal, né, e colocando algo que faz bem, não é simplesmente acrescentando algo bom, a gente está tirando algo que as pessoas estão ingerindo e que isso está fazendo mal para elas e colocando algo que vai nutrir melhor, que vai trazer mais saúde. E para todo mundo que busca emagrecimento com saúde, é mais uma ferramenta também que a gente pode estar usando para a gente ter esse emagrecimento definitivo, né? Porque perder peso comendo de maneira errada, você tira um peso, mas você não cuida da saúde da pessoa. Porque está cheio de gente também que está magro e está desnutrido, né? E tem gente que está obeso e está desnutrido. Então, isso explica um pouco melhor, isso é porque as pessoas, eu já tentei explicar isso aqui, é um pouco difícil de entender, né? Porque a gente tem na nossa cabeça aquele estereótipo de desnutrido daquela criancinha na África, na Somália. Só os ossinhos. Né? Só os ossinhos. A gente acha que o desnutrido é só esse perfil. Né? Mas tem as pessoas que estão acima do peso e que também estão desnutridas. Né? Tem os magrinhos que estão com pouca massa muscular, né, e com muita gordura. Então tem magrinhos que estão obesos, né, diríamos assim, em termos de quantidade de gordura mesmo. Falso magro, falsa magra, a pessoa usa esse termo, né? E tem muito mesmo. Né? E muitas vezes são mulheres que não precisavam usar medicamentos para perder peso e às vezes elas usam de maneira indiscriminada e não fazem atividade física e perdem mais massa magra do que gordura. Né? Tive essa semana, né, também um paciente que perdeu, em 15 quilos que ele perdeu, foi praticamente metade gordura e metade massa muscular. Isso é muito ruim, porque agora o metabolismo dele está no chão. A hora que parar, teoricamente ele voltaria e até passaria do peso, né? Então ele fez isso por conta própria. Aí quando ele veio, ele falou: Leandro, fiz besteira, já veio pedindo desculpa e ajuda, né? Eu falei: não, calma, que ainda bem que você veio na hora que ia começar a dar errado, né? E ao mesmo tempo, o que mais tem são pessoas que estão muito acima do peso, com pouca massa muscular e internamente, quando a gente vê a parte sanguínea dessa pessoa, deficiências de tudo quanto é vitamina. E o que acontece com uma pessoa dessa? Ela está extremamente inflamada, né? Então, quando a gente busca alimentos de verdade, o ponto que eu vejo melhor benefício nos exames de sangue é o PCR caindo, né? Vai diminuindo a inflamação. Proteína C reativa, né? Proteína C reativa é marcador de inflamação. Então, tem gente que está sentindo alguma dor? Não. E o PCR lá em cima, a pessoa está inflamada do que ela está vivendo. É aquela inflamação de baixo grau, né? Que não é aquela inflamação aguda, que a pessoa está urrando. É pior, né? Porque essa inflamação está matando, né, ela. Eu lembro que E não adianta tomar anti-inflamatório, né? Não resolve. Tem uma capa de uma Time, aquela revista, né, icônica, que é bem legal, que é assim, ele bota assim, o assassino silencioso. Inflammaging. Tem até essa frase, né? E eu gosto também, eu vi em alguma palestra, não lembro quem foi algum médico que eu assisti, eu achei genial, ele falando de como a gente consegue passar para o público aqui, através do exame físico. Se você olhar para uma pessoa, ele fala do inflamômetro. O inflamômetro essa aqui é aquela a barriga de chope é assim o extremo disso, né? A barriga de chope é aquela barriga distendida, que você muitas vezes nem pega a prega assim de gordura. Não tem, tá tudo dentro. Mas tem ali uma gordura visceral, uma retenção de líquido, né? Enfim, aquela gordura visceral, aquele formato ali, aquele tipo de distribuição de gordura, ele chama de inflamômetro, né? Um termômetro da inflamação. Achei fantástico, porque é esse perfil
né, esse formato, vamos dizer assim, de corpo, aquela coisa mais de forma de maçã, que está mais associado a diabetes, pressão alta, esteatose hepática, né, a essa inflamação generalizada. Então, é uma forma das pessoas também observarem isso, né? É engraçado que, quando comparado àquela pessoa que tem uma gordura mais subcutânea, essa gordura subcutânea é menos pior. Muito menos. Do que, né? Aí o cara na palestra ele trouxe duas comparações, né? Com todo respeito, mas que é fácil de a gente identificar. A gordura visceral, esse perfil, era o perfil do Faustão. E o Jô Soares, que são duas figuras muito conhecidas, né, que estão na TV, era o cara que tinha mais gordura subcutânea, né, a famosa banha que a gente chama. Então a importância da gente saber que gordura em excesso, independente de qual seja, tem relação com várias doenças e com várias alterações metabólicas, mas essa gordura visceral, o tal do inflamômetro, é a pior de todas, né? É a pior de todas. Só que também é a que vai embora mais rápido. Sim, é porque verdade. o corpo é inteligente também, né? Então É ele fala, qual gordura que faz mal? Essa interna, a visceral. Então quando a gente começa a perder peso com saúde, restringindo calorias, né? Eu falo que hoje a gente restringir calorias, é mais fácil perder peso do que fazendo atividade física. Mas o ideal sempre é as duas juntas, né? Então quando a gente perde peso com qualidade, a primeira gordura que vai embora é a gordura que está no fígado, é a gordura que está nos órgãos. Isso dá para ver no exame de sangue. Aí você começa a ver melhora do perfil do fígado, do perfil hepático, começa a ver os PCRs de inflamação diminuindo, né? E às vezes a pessoa tá, ainda mais mulher, né? Ah, mas eu quero afinar meu braço. Calma. O corpo tá tirando o que faz mal, depois ele vai pro estético, né? Isso, Que o quadril e o braço não faz mal para a saúde, essa gordura que está no quadril e no braço. Mas já a gordura que está interna, que muitas vezes para o homem é mais assim, quer baixar a barriguinha, a mulher ela quer perder mais o braço, é o quadril, né? É o bote, né? O bote. Essa é a gordura, né, que não faz mal, que está de acordo com a parte hormonal também, né? Mas depois da menopausa a mulher começa a acumular essa gordura abdominal igual a do homem. Sim, né? é verdade. Então a mulherada na menopausa tem que ter um cuidado dobrado com o risco cardíaco por conta dessa gordura. E aí quando a gente parte para perda de peso com saúde, é o que eu falo sempre, não adianta perder peso, não tem como cortar caminho. Né? Tem um passo a passo que a gente tem que seguir, porque senão você vai perder e vai ganhar o dobro. Pô, você falou uma coisa bem óbvia, mas bem impactante, porque você vê assim, a quantidade de pessoas que eu acompanhei e que eu conheço, que fizeram a cirurgia bariátrica, já tem alguns anos de cirurgia bariátrica para poder estudar, né? E que voltaram a ganhar peso. Então assim, bicho, se nem cortando o estômago da pessoa, que é a coisa mais extrema que pode ser feita, isso é garantia que a pessoa vai emagrecer, né? Eu estava até vendo agora, eu sou muito amigo do André Marques, né? Eu gosto muito dele, ele é um cara foda. E aí ele postou ontem que ele estava há 2 meses sem fumar. Ele fumava muito, né? De ficar no pé dele, não um beijo pra ele, ele é um cara 10. E eu sempre ficava, pô, Andrezão, segura a onda aí, vamos tirar isso aqui, porque eu sei como você é uma pessoa, você gosta de uma pessoa, você quer o bem dela. Claro. E aí ele eu achei bem legal, ele postou isso, né? Porque isso é uma vulnerabilidade, e todo mundo quer falar isso. Ele falou, pessoal, eu tô aqui comemorando 2 meses sem fumar. Ele já é bariátrico e tô aqui na luta, tô indo bem, ganhei 12 quilos, né? Geralmente quem para de fumar ganha peso, ganhei 12 quilos, mas agora eu sei que os 12 quilos também fazem mal, e eu acho que o cigarro é pior, né? O peso é menos pior, ainda mais na situação que ele estava, e ele agora vai focar nisso, né? Enfim, então é um cara que, embora tenha sido bariátrico, ele, né, recuperou o peso. E a gente conversa muito sobre alimentação, sobre saúde. E o que eu falei para ele, eu falei, você não está percebendo isso, mas o que mudou isso aí, que fez você parar de fumar, ele está passando uma temporada, ele talvez até more lá, que ele falou, na Serra da Canastra. Então ele saiu do Rio de Janeiro, cidade, né, aquela coisa, a correria, a vida dele estressante. Sempre foi muito voltada, ele viveu para a carreira dele, né, como ator e tal. E agora ele está tendo tempo, ele está fazendo uma coisa que ele ama, que é
a gastronomia de cozinha, ele está vivendo lá na Serra da Canastra. Falou, Daniel, eu achei o lugar que eu quero morrer, eu quero ficar aqui, esse é o lugar foda. Então, o poder da natureza, o poder do ambiente, que a gente volta a falar, e o poder de se alimentar bem, né? Enfim, integrar tudo isso que a gente falou aqui, né? De fazer, lá ele também está mais ativo, ele, porra, quer morro, uma zorra, subindo e descendo morro, né? Então a gente precisa juntar todas as coisas, né? Esse lance que você falou do emagrecimento a qualquer custo é algo muito preocupante mesmo, porque quando a gente está falando isso aqui, tem mil pessoas falando, né, vendendo uma solução mágica ou incentivando que as pessoas façam isso, né? Que vão pelo atalho, ou usem a medicação da moda e vamos nessa. É um trabalho de formiguinha, né? A medicina está aí para ajudar, né? Então, sempre quando saem novos medicamentos, o intuito é ajudar, mas a gente não pode colocar 100% das nossas fichas ali, porque os medicamentos eles resolvem uma parte, né? Eles nos ajudam, é o que eu falo, todos esses medicamentos novos que surgiram, eles nos ajudam a comer menos. Só que eles também não trazem todo aquilo que a gente vem comentando, de comer corretamente, né? Então, quando você procura os profissionais adequados, você vai no nutricionista para ele te trazer, quero comer menos, mas se eu vou comer menos, eu preciso comer menos do quê? Porque às vezes eu preciso comer menos disso e comer mais de outra coisa. O cara não aprende a comer, né? Que é o básico. Então, se você vai começar a comer menos e tem um suporte para te orientar como fazer isso de maneira saudável, e ao mesmo tempo você está lembrando que tem que manter a tua massa muscular, e quando você come menos você pode perder massa muscular, aí você procura um profissional para te ajudar. De repente, o que você tem que fazer? Mudar seu ambiente. Porque às vezes o ambiente que você convive não é um ambiente que vai te ajudar a fazer tudo isso que você está se propondo. Então tem horas que a gente tem que sair um pouquinho de cena, né? Falar muitos nãos, que hoje o problema da humanidade é sim para tudo, né? Então vai ter muito convite que às vezes vai ter que falar não. Vai ter muitas festinhas, muitos eventos que vai falar, peraí, vamos selecionar, né? E como você disse, tem amigo que só chama para beber, né? Ou para comer besteira. Então às vezes tem gente que começa a viver um ambiente diferente, numa academia, num centro de treinamento, aí daqui a pouco começa a conviver com aquelas pessoas e ver, poxa, é um pouco disso, né? A comunidade faz diferença, que a gente convive, e isso quando você traz, eu atendo muito paciente que ele vai e faz o seguinte, ontem foi o último paciente que eu atendi, ontem antes de vir para cá, Leandro, trouxe minha esposa, ele está 2 meses comigo, ele ainda nem voltou, ele começou o tratamento, a hora que eu vi, eu falei, caramba, perdeu peso, estava com a cara boa. É bom quando você vê uma pessoa que perde peso e está com a cara boa, né? Saúde, né? E não com aquela cara de tá corado, né? Não dá pálido com aquela cara. Né? Isso é bom, isso é bom. E aí ele trouxe a esposa, eu falei, agora eu tenho certeza que esse peso que você está perdendo vai ficar, né? Você vai manter, porque ele trouxe ele está mudando o ambiente dele, né? E aí, naturalmente, a gente começa a ver isso também entre os amigos, né? Então, em Brasília, hoje está com uma turma boa jogando tênis, né? Corrida de rua e tênis lá em Brasília está uma febre, né? O beach está em 3º lugar, eu diria até. E a gente vê que hoje, antigamente, sei lá, 2, 3 anos atrás, a turma, a mentalidade era só restaurante, vinhozinho, tá? Hoje, marca para jogar um tênis. Vamos sair para jantar hoje? Não, hoje eu não vou tomar vinho, porque amanhã de manhã eu tenho um torneio, tenho um jogo. Então, até isso começa a mudar, né? E aí você começa a ver o que? Os filhos também participando disso. Lógico. Agora imagina isso multiplicando, né? Que é o que a gente mais quer. E sempre na escala, né? E quando a gente fala de transformação, se a gente parte que o principal é a alimentação e a atividade física, nós estamos falando que é a parte mais barata, né? Então tem que ser acessível para todo mundo. Isso é algo que é uma das propostas, né, do Caldo, do Brodo, é ser acessível, então o preço é acessível. E aí quando a gente tem essa perda de peso com saúde acessível, é fácil de manter, porque manter esses remédios são caros, né? Então quem tem a opção de usar esses medicamentos, mesmo quem tem condição, ou pensando a longo prazo, é um gasto exagerado, né? Então, para curto prazo, eu falo, gente, se precisar de ajuda, vamos usar curto prazo para você entrar na linha ali e depois trilhar com suas próprias pernas, né?
Ah, Leandro, mas não é fácil. Não é fácil, senão a população não estava ficando obesa cada dia mais, né? E a obesidade e diabetes só cresce. Então tem que ser fácil, só que as pessoas querem complicar as coisas. Né? Como? Vendendo um suplemento X, vendendo uma alimentação que só encontra ali, tal. Gente, mas o que é o beabá básico aqui? Vamos trazer para aquela culinária antiga, né? Comida de verdade em casa. Diminuir um pouco de lanches, né? Muito lanche, muito prática, muita farinha, muito barrinha de cereal. Vou lanchar à noite. Tem gente que até enche o peito, fala, à noite eu não janto, eu lancho. Eu falo, não tira onda não, porque você está falando besteira, ao contrário. Mas eu vou comer comida à noite. Sim, qual o problema, né? Comendo certo. Né? Então, distribuindo ao longo do dia, né? Então são muitos preconceitos, né, que as pessoas têm que ser quebrados nos consultórios, né? Então, por isso que é importante sim procurar profissionais de qualidade, tá seguindo pessoas sérias, né? Porque hoje a rede social ela virou referência até em saúde, né? Só que às vezes a referência de saúde das pessoas, a pessoa nunca teve uma formação sequer, né? Então, esses são pontos que a gente... Né? Qual é a sua rede social? Aí pega e olha pro seu Instagram ali, a gente sabe que tem muita gente que é garganteiro, né? Que tem até um físico bonito, só que ele escolhe o jogo, ou ela, né? Não fala... Ali cabe tudo, né? Não fala o tanto de anabolizante, o tanto de tratamentos, enfim, agressivos ao corpo e tal, né? Então, muito legal, você falou que existem várias formas de emagrecer, né? Existe emagrecer com saúde e emagrecer rapidamente sem saúde. Já vou aproveitar o gancho e querer saber como é que as pessoas podem lhe acessar ou fazer uma consulta com você, porque vai ter, muita gente vai me perguntar aqui, e aí eu quero deixar o arroba, quero deixar algum contato que você queira, além da academia também, que você falou, que essa eu já quero ir lá conhecer. Essa você está super convidado quando for a Brasília, é a Six Sport Life, e estamos com a primeira unidade de muitas, se Deus quiser. O meu arroba lá que eu uso na clínica é o meu pessoal, que é o DR de doutor, né? DR Leandro Vaz. Tudo junto? Tudo junto. E estou ali em Brasília, o telefone é o 61991012825. Né? Então, hoje com atendimento de telemedicina, praticamente todos os dias eu tenho pacientes de fora de Brasília e de fora do Brasil. Né? Então, isso ajudou muito porque é incrível também como as pessoas de Estados Unidos e de Europa, elas não têm confiança com aquele atendimento médico dispensado ali, né? Sim, quando a gente fala de super especialização, né? Tipo, eu vou tratar um câncer X que só tem lá no MD Anderson e tal, mas para o tratamento ginecológico, cardiológico, tratamento de check-up, de ver a pessoa como um todo, nem os americanos, nem os europeus, eles têm essa visão, né? Então, eu também sinto isso. Eu tenho muitas alunas, muitas brasileiras, obviamente, que moram na Europa, em todo canto, do Japão, e que falam, Daniel... Não tem. Igual aqui não tem, né? É impressionante isso, né? A abordagem como é. Que bom isso. Antes de finalizar aqui, né? Já passou de 1 hora nosso papo, muito legal. Vamos depois fazer outros encontros desse. Eu queria primeiro agradecer as pessoas que estão aqui, né, dando esse apoio, estão aqui presentes e comentando, sugerindo. Compartilhem esse conteúdo, porque vocês acham que precisa ouvir essas dicas aqui. Às vezes um puxãozinho de orelha, aquele seu amigo, sua amiga que só lhe chama para, né, falar, você está vendo aí, ó. Então, é isso. Espero que o que a gente falou aqui tenha servido de inspiração, de motivação, de reflexão, né, para que a gente faça essa mudança de forma mais inteligente, mais amorosa também, sem radicalismo. Não vai também sair cortando tudo. O cara tem 10 amigos, 10 pinguços, o cara fecha as portas e fala assim, não quero mais saber de vocês. Aí você cria outro problema, que é a solidão, que é a perda às vezes de pertencimento. Porque quando a gente participa de um grupo, tem o pertencimento, né? A turma do baba, a turma da... Faça como eu faço, eu tenho meus melhores amigos da época de escola, os caras gostam de beber mesmo. O que eu faço? Eu vou com os caras, até tomo às vezes uma ou outra e saio, eu não fico até o final, porque os caras ficam até... Inimigos do fim. Até cair, Inimigos do fim.
Então, assim, a vida é um equilíbrio, né? Então, eu acho que a gente falou aqui é isso, gira em torno disso, de ter esse equilíbrio e de ter uma visão mais além, né, do alcance de não só dieta, não só alimentação, mas exercício, amizades, né? Essa parte do ambiente, acho que isso ficou muito bem claro. Então, queria também agradecer aos patrocinadores, agradecer a Muri, que é a marca de roupas que planta árvores, queria agradecer a Aroma de Gaia, a Fruct e a Vero Brodo também agora, que veio para poder fortalecer. Em breve vai estar disponível para todo mundo aí incluir isso na sua rotina. Eu vou ensinar para vocês também, trazer alguns vídeos de como eu já utilizo, né? Como eu já utilizava, eu trazia de fora, bicho. Quando eu viajava, eu trazia de fora. Só que pesa, né? É líquido. E aí, agora a gente vai ter essa possibilidade aqui no Brasil. A Ivetinha também tá amarradona dele, legal lá, se ela gosta. Ela adora fazer risoto. E eu vou trazer aqui o Dr. Rafael e Raquel e Alexandre também, que é o cientista, alquimista. Quero que vocês venham aqui, tá, para a gente bater esse papo e falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, antes de finalizar, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo, por você ter saído lá de Brasília, né, e eu vou lá conhecer essa academia, que eu fiquei muito interessado. Quero que você fale para essa câmera aqui, manda uma mensagem não só para os seus pacientes, mas para essas pessoas que estão naquele momento ali, tipo, ou querem começar, ou estão assim, paralisadas, não sabem por onde começar, né? Dá um recado para eles aí, para poder dar aquela motivada. Eu, sem dúvida, queria primeiro agradecer o convite, né? Que é muito bom, como eu falei, né? A gente poder divulgar conteúdo de qualidade, falando de saúde, falando de longevidade, que são temas que as pessoas têm sede desse tema, e é um tema que eu sou apaixonado. Então, obrigado pelo convite, né? Está à disposição lá em Brasília para conhecer a clínica, conhecer a academia, tá? E com certeza eu quero dizer o seguinte, que para mim o ponto número 1 é que a vida é maravilhosa, né? Eu sou entusiasta da minha vida, eu acho que a gente tem que investir na nossa vida, e para mim tem uma frase que é o seguinte, para mim não justifica um dia mais ou menos, né? A gente tem que pensar que todos os dias a gente tem que estar na nossa melhor performance, na nossa melhor forma, porque um dia que a gente perde, acabou, você não consegue mais recuperar esse dia, né? Então, que a gente possa estar cuidando com mínimos detalhes, como a gente cuida muitas vezes das nossas empresas, né? Que a gente tem ali toda uma equipe, a gente quer o melhor porque é o que nos gera renda, só que muitas vezes a gente faz isso e negligencia a nossa própria saúde. Pelos outros, né? Pelos outros, né? Então a gente investir em nós mesmos, a gente buscar ter o melhor hoje, né? Porque tem gente que fica pensando muito no amanhã, mas esquece de viver o hoje. Então aí entra tudo, a gente tem que estar com a cabeça boa, a gente tem que estar com muito espírito de gratidão, né? Comemorando tudo que a gente tem. Mas eu tenho um pouco, mas você está vivo, se você não está... Então, se você está aqui, nós estamos aqui, tem gente que está no hospital, então sempre tem alguma coisa para você estar agradecendo, né? Então eu sou um entusiasta disso, de que a gratidão, eu acho que ela transforma nossas vidas, e que a gente possa estar transformando também outras pessoas, né? Que a gente possa estar pensando na gente, como melhorar a gente, que a gente possa estar levando isso para outras pessoas, começando dentro de casa, né? Começando com o seu cônjuge, começando com seus filhos, e que depois, em vez de mudar de amigo, que a gente possa estar mudando nossos amigos, né? É melhor. Então, é isso aí. Então, mantendo os bons amigos. Mantendo os bons amigos e mudando os amigos. Né? Então, se você é líder, que você esteja com essa missão também de não só se transformar, mas de também estar transformando os amigos com quem você convive, tá? Mas o intuito é sempre a gente viver o nosso melhor hoje, e que a gente possa também comemorar todas essas pequenas vitórias que a gente tem ao longo da vida também, né? É isso aí. Falou tudo aí. Muito obrigado, e pessoal, obrigado de coração por vocês apoiarem e divulguem, estejam aqui, comentem, tá? E nos vemos com fé em Deus na próxima. Tchau, tchau, um abraço. Show! Porra, fluiu bem demais.